Então, por isso que a gente insiste, né, nessa perspectiva. Tá bom? Vamos então iniciar aí com sua gravação, capítulo 4, sobre a criação de Deus, não é isso? Nós finalizamos na semana passada o capítulo 3, que falou muito sobre os decretos de Deus, sobre os planos de Deus, sobre aquelas diretrizes eternas em que Deus governa, dirige, controla e age sobre todas as coisas, né? Sobre as coisas físicas e sobre o homem também, o reino moral, não é isso? Você tem basicamente dois grandes reinos na criação, né? Você tem um reino que ele é um reino inanimado, não é isso? É um reino da natureza, é um reino em que as leis, os decretos são correspondidos, não é isso? À risca, sem questionamento, sem variação. Por exemplo, uma pedra é uma pedra e ela faz o que uma pedra deve ser feita e ela é direcionada por Deus. Os planetas, as galáxias, o sistema solar, o rio e essas coisas, elas andam conforme exclusivamente os limites e a lei que Deus fez, as leis físicas, as leis da natureza. Quando a gente fala assim que Deus governa tudo, também ele não exime de utilizar das leis que ele criou, entendeu? Então, a gente também não precisa pirar, falar que Deus está, né, colocando assim com a mão e fazendo força para um rio percorrer, certo? Então, ele usa as leis que ele colocou nos elementos, ele usa as leis da natureza também para governar e dirigir todas as coisas, tá certo? Então, ele não age necessariamente todo o tempo diretamente sobre as coisas. Na verdade, ele tem, então, essas leis que já regulam o ciclo da chuva, né, a rotação da Terra, dos planetas, etc. Por outro lado, a gente tem um reino muito bem específico também, que é o reino moral, em que envolve seres pensantes, racionais, é isso? Os homens, os anjos. Esse é o que dá, às vezes, mais problema, né, para entender a ação de Deus sobre esse reino, tá certo? Mas agora a gente vai falar no capítulo 4, então, uma vez falado sobre isso, o capítulo 4 vai discorrer sobre a criação. A grande pergunta é, por que falar da criação agora? Porque é uma sequência lógica, entendeu? Deus planejou, a gente estudou primeiro a palavra, foi o primeiro capítulo sobre as escrituras, porque é por meio das escrituras, da revelação, que a gente conhece qualquer coisa, então a gente precisa definir bem o que é a escritura e a fonte, essa é a nossa fonte. Uma vez definido e estudado sobre as escrituras, a gente começa Deus, entendeu? Então, Deus em si mesmo, a parte da criação, quem é Deus? Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e chegamos nos decretos de Deus, nos seus planos. Agora, a sequência adequada é a execução desse plano. E como se dá a execução do plano, dos decretos de Deus, do pensamento, do projeto, né, isso, do conselho de Deus, que na Bíblia é nítido que houve essa reunião entre a Trindade para elaborar e para decidir sobre a criação. Então, como é que vem a execução disso agora? Por meio da criação. Então, é uma sequência lógica aqui, tá bom? Então, agora a gente vai estudar um pouco sobre a criação de Deus. Vou fazer uma leitura desse primeiro parágrafo aqui, um pouco rápida, tá? Depois a gente volta, então, comentando mais alguns detalhes, tá? Então, olha lá que interessante, ó. No princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis, no espaço de 6 dias e tudo muito bom. Tá certo? Então, essa é a declaração sucinta aqui, a inicial sobre a criação. Alguns comentários. No princípio, aprove. Aprove fala de prazer, de satisfação. Então, foi do prazer de Deus, foi do
agrado de Deus trabalhar essas coisas. Aprove. Na verdade, toda a vontade de Deus é executada porque lhe apraz, não é isso? Porque lhe traz prazer, satisfação, é o adequado, é o melhor. Então, aprove a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Preste atenção na ênfase à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque quem exerce a criação é a Trindade. Todos estão envolvidos na criação. A gente tem textos como Gênesis 1:2, que é o Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. E então pegava aquela terra sem forma e vazia e ia trabalhando ali. O Espírito Santo como uma ave que está chocando o ninho ali. Então, a presença do Espírito Santo, a presença do Deus Pai, haja luz, faça-se isso, faça-se aquilo. João, esse texto aqui, João 1, 2 e 3, fala sobre o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que se fez seria. Falando sobre a presença de Jesus Cristo. Tá certo? E o próprio Gênesis 1:26 tem um texto também que remete a uma pluralidade, quando Deus vai criar o homem e ele usa um termo, a Bíblia usa um termo plural, não é isso? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Façamos no plural. Então, quando você pensa de criação, a Trindade está envolvida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão envolvidos na criação, tá bom? Na execução desse plano que foi elaborado. Tá certo? Para a manifestação da glória do seu eterno poder, então, 3 atributos de Deus são manifestados aqui. Tá bom? Para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade. Tá certo? O que Deus demonstra na sua criação? Poder. Olhe para as estrelas, olhe para as galáxias, e cada vez mais agora a gente tem acesso a informações sobre o universo, então a gente fica abismado. Nosso planeta seria um poeirinho, um grão de poeira quase invisível em relação ao universo. É muito grande, é muito poder. As explosões atômicas nas estrelas, o poder de um buraco negro, a complexidade que é envolto em todas essas coisas, a energia na explosão de uma estrela, são coisas de uma potência absurdamente elevada. Então Deus está mostrando o seu poder, a sua sabedoria, é muito sábio, as coisas se encaixam muito bem, não é isso? Quem é da área de científica, quem observa, quem tem essa curiosidade, as leis, os modelos, a física, a química, as coisas são muito, muito perfeitas, muito delicadas, muito bem organizadas. Uma das grandes teorias, que até científica, que vem e pressionando o mundo científico ateu, é justamente o design inteligente, mostrando que esse mundo não dá para ter sido feito do jeito que ele é, simplesmente ao acaso, sem uma mente para pensar nas coisas, para estruturar essas coisas. Então a gente tem, por exemplo, aqui, pega aqui 3 livros aqui, Então, você tem o Design Inteligente, aqui sem censura, um livro muito interessante, quem quiser se aprofundar sobre isso. Então, eles mostram como as leis da natureza, como o projeto de Deus é perfeito, como a gente encontra marcas de uma inteligência, não é isso? De uma inteligência na natureza. Por exemplo, essa imagem aqui, se você olhar uma imagem como essa, que foi esculpida num monte, não é isso? Você vai imediatamente, não sei se está dando para ver aí, essa aqui de cima,
Quando você olhar isso numa montanha, que tem os rostos, tudo bem feitinho aqui, imediatamente você vai pensar assim, bem, isso aqui não foi casual, não foi a natureza que esculpiu e fez isso certinho, o vento, o ar, a chuva, e fez esses rostos certinho na montanha. Tem que ter havido o dedo de um ser inteligente para ter essa perfeição, esse design, essa simetria, essa beleza, essa ordem, etc. Então, do mesmo jeito que você olhando para isso, e você vai dizer que teve que ter uma inteligência, por que a gente não olha para outras coisas da natureza e, inegavelmente, consegue também perceber que houve uma inteligência, houve uma sabedoria para se fazer aquilo. Então, livros como esse, Design Inteligente, A Prova Definitiva da Criação, falando sobre o criacionismo, Criacionismo, Verdade ou Mito, que também trabalha sobre isso, e um grande clássico, né, no Brasil aqui, o livro de Adalto Lourenço, um livro excelente, Como Tudo Começou, né, um cientista cristão, Adalto Lourenço, físico, né, o Marcos Eberlin também, um químico, né, da Universidade da Unicamp, livre docente da Unicamp, uma das maiores mentes, né, também, da ciência. Então ele mostra essa sabedoria de Deus vista, né, na criação. Há muita sabedoria, tá certo? Na matemática, quando a gente vai estudando os modelos, a complexidade, e olha que o matemático ele só consegue ver e descrever o que já existe, um padrão. Então, é muito sofisticado as coisas. Então, Deus está mostrando na sua criação seu poder, sua sabedoria e sua bondade. Tá certo? Então, 3 grandes atributos manifestos aí. Tá certo? Então, ele criar ou fazer o mundo e todas as coisas nele, sejam visíveis ou invisíveis. Então, aqui você tem as coisas visíveis e você também tem as coisas invisíveis. O materialismo vai negar coisas invisíveis, a existência. O que são coisas invisíveis? O mundo espiritual, tá certo? A existência de anjos, de seres espirituais, de um reino espiritual. Isso aqui são as coisas invisíveis, também foram criadas por Deus, os anjos principalmente, essa existência espiritual, a parte de Deus, não é isso? Porque Deus é espírito, mas ele é incriado, não é isso? Ele não precisou ser criado, mas a parte dele, os seres espirituais também foram criados, tá bom? Em algum momento. Entre o primeiro e o sexto dia, os anjos foram criados também, tá bom? Os anjos, potestades, seres angelicais, etc, etc. Agora uma coisa também muito interessante, tá bom? No espaço de 6 dias, e muito debatida na nossa época, tá certo? E até cristãos, às vezes, têm muita dúvida e dificuldade. Será que são 6 dias literais? Será que não são? Mas a ciência está falando que a gente tem bilhões de anos. Então, por que a gente não acredita que não pode trabalhar com esses 6 dias, sendo também, assim, figurados? Pode ser 6 períodos, podem ser 6 eras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado. Porque o que está mudando a nossa interpretação não é uma conclusão e uma melhoria de exegese bíblica. Não vem de dentro da Bíblia para nós essa mudança. Na verdade, é uma pressão de fora da ciência para o cristão ser forçado a mudar suas convicções, suas interpretações. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia, se você fizer uma exegese, ela é muito clara acerca desses dias serem literais. Tem elementos que mostram com clareza essa literalidade. A gente, é claro, o objetivo não é, então, fazer um estudo exaustivo desses dias, da criação, do criacionismo e coisa e tal, mas só para vocês terem algumas ideias. Por exemplo, Gênesis 1, Deus faz marcações muito interessantes acerca
do dia, né? Então disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então essa ideia de tarde e manhã, ela marca um dia de 24 horas, não precisaria ter uma marcação tão nítida assim, entre tarde e manhã, essa marca temporal tão precisa, né? Então, você vê todos os dias da criação, Moisés está colocando aqui, ó, tarde e manhã, o segundo dia. Tarde e manhã, o terceiro dia. Tarde e manhã. Isso está fixando a ideia de uma literalidade. O texto, ele foi escrito para ser lido literalmente, tá certo? Esse texto de Gênesis 1, apesar de muitas polêmicas e de muitas opiniões, a maioria dos cristãos conservadores, ortodoxos, diz que esse texto não tem nada de poesia. Então, você não vê que era uma vez, não sei o quê. Não, você vê, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso não é poesia, não é metáfora. Então, por que a gente vai pensar que o dia é uma metáfora aqui? Tá certo? O texto não fala de metáfora, não é isso? Tem a criação, cria água, cria peixe, cria homem, cria seres, está criando as coisas literalmente. Então, o texto ele trabalha numa perspectiva literal. Então, por que pensar que só os dias ali? Então, tá vendo? A exegese, ela nos encaminha para os 6 dias, tá certo? A pressão externa, as teorias seculares, científicas no sentido secular, sem compromisso com Deus, força o homem a tentar interpretar de outra maneira. Tá certo? Agora, outra coisa interessante nas escrituras, tá? Em Êxodo 20, versículo, acerca desses 6 dias ainda. Êxodo 20, que é o texto lá dos 10 mandamentos. Olha só, os 10 mandamentos, né? Ali na cristalização da lei de Deus, não é isso? Principal, né? A lei moral, o cerne da coisa. Olha o 4º mandamento. 4º mandamento, versículo 8. Êxodo 20, versículo 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Independentemente do que seja esse sábado, a gente não vai trabalhar nisso agora, tá certo? Para o cristão hoje, né? O que significa isso, mas lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver? 6 dias trabalhará, o 7º será santo. O que tem a ver com a criação? Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Bem, aqui está falando que de dias literais, você trabalhará 6 dias e você descansará 1 dia. Por quê? Porque Deus, no mesmo contexto, se você está trabalhando literalmente aqui, então, tudo indica que a sequência, para a gente não forçar o texto, é que o uso do dia aqui, para Deus agora, 6 dias Deus fez o mundo e no 7º descansou, é porque também é literal, na mesma pé de comparação com o trabalho que a gente deve fazer em relação ao descanso. Entendeu? Então, uma exegese bem feita de Gênesis. Agora você está em Êxodo, você já saiu do Gênesis, você está em Êxodo 20. Você tem outro texto em Êxodo 31, 17. Vou ler para ficar bem claro isso. Entre mim e os filhos de Israel é o sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Também trabalhando acerca da guarda do sábado, né? Se você voltar um pouquinho, versículo 16. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Então, também, um pouquinho mais na frente, em Êxodo 31, também é dito que foi em 6 dias. E assim sucessivamente. Você tem vários argumentos, e o mais ainda, e o que é mais incontestável é a seguinte pergunta:
Qual a dificuldade para Deus fazer em 6 dias? Ele poderia fazer até em 1. Em termos de dificuldade, não há problema nenhum. Deus poderia dar uma única palavra e tudo se fazer, assim como ele pode, numa palavra, destruir todas as coisas. Então, em termos de dificuldade, é difícil se você está no paradigma da ciência, que aí tem que ter tempo para as coisas e se chocando aleatoriamente. Uma moléculazinha vira uma ameba vai bilhões de anos para se desenvolver em outra coisa. Aí, nesse paradigma, você precisa de bilhões de anos mesmo para ter uma criação. Mas no paradigma de Deus, é um estalo. E as coisas se fazem. E ele resolveu fazer em 6 dias, porque ele assim o quis. Ele que determinou essa estrutura. 6 e 1 para descanso. Ele que colocou essa marca, tá bom? 6 e 1, 6 e 1. É ele que fez isso. Tá certo? E tem muita lógica nisso. Tem muito ciclo de 7 que são muito importantes de forma natural até para a vida humana, e assim sucessivamente. Tá certo? Até a ciência já também consegue comprovar que as células, o organismo humano, ele tem um ciclo em 7 em que ele se renova, em que ele, depois de 7 dias, há uma produção, uma renovação de células e etc, etc, etc. Então tem estudos nesse sentido também. Os adventistas são muito bons nisso, que eles gostam muito disso, eles têm argumento aí para dar e vender sobre o porquê desse ciclo de 6 dias e um 7º dia para descanso. Tá certo? Muito bem, então essa é uma parte, né, polêmica. Por que polêmica? Porque alguns cristãos, até cristãos, né, têm o chamado evolucionismo teísta, que é muito questionável, né, acreditam na teoria da evolução. É um choque para um cristão que vai fazer, por exemplo, um curso de biologia. Meus irmãos, você tem que estar muito preparado biblicamente para você fazer um curso que em 4 ou 5 anos seguidos, todas as teorias praticamente vai estar baseado na evolução. E você não acredita numa teoria da evolução, por exemplo. Então é complicado. Assim como é complicado hoje um cristão fazer uma faculdade de história, porque você vai ter um bombardeio em 4 ou 5 anos de uma história na perspectiva humanista, marxista, anticristã, 4 ou 5 anos disso. Tudo que você vai estudar é anticristão praticamente numa faculdade de história. Você vai fazer uma filosofia, piorou. Primeiro semestre os caras já vão negar tudo, Deus, o céu, terra, existência, o mar, sobrenatural, Bíblia, religiões. O primeiro ataque deles é arrebentar com a mente da pessoa em 6 meses. Depois você passa mais 4 anos estudando só teoria, viagens humanistas, ceticista, tá bom? Existencialismo pesado, ateísmo e uma série de outras coisas. Não com esse nome ateísmo, né? São teorias sofisticadas, não é isso? Niilismo, não sei o quê, enfim. Mas a gente precisa trabalhar isso e ser vacinado, não é isso? Mas, pois bem, então, e tudo foi muito bom, tá bom? E todas essas coisas, a criação em 6 dias, e tudo foi muito bom. Vamos para a próxima aqui. Após Deus haver feito todas as outras criaturas, ele criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e os adequou perfeitamente à vida para Deus, para o que eles foram criados, tendo sido feitos segundo a imagem de Deus, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumpri-la, e ainda assim estavam sob a possibilidade de transgressão, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era sujeita à mudança. Muita coisa, meus irmãos, muita coisa boa no único parágrafo, tá bom? Então vamos aos comentários, vou tentar ser até objetivo, tá? Então, assim, após Deus haver feito todas as outras criaturas, então aqui é uma lógica muito interessante. Por que que Deus criou o homem após ter feito todas as outras criaturas, as outras coisas?
Uma resposta lógica é porque seria necessário é, as, as, ah, as condições para a vida humana. Entendeu? Então, não dá para o homem ser jogado dentro de um vulcão. Então, Deus precisou trabalhar a atmosfera, Deus precisou trabalhar a terra, animais aquáticos, animais né, da terra, alimentação, plantas. Imagine, coloca o homem, aí Deus, não tem comida, e agora? Vou fazer o homem no primeiro dia, mas aí o que ele vai comer? Vai ficar um dia com fome, aí no segundo dia. Aí no segundo dia eu vou fazer comida para ele. Então Deus faz as coisas certinho. Quando ele põe o homem, ele põe num jardim, já tem alimentação, já tem a estrutura adequada, a atmosfera e tudo. Então é uma ordem lógica, tá bom? Mas depois tem uma ordem organizacional. Também o homem vem depois para governá-las. Precisa das coisas para ter o governo, certo? Então, o homem vem para governá-las e para exercer o domínio sobre essa criação, tá certo? Então, a coisa é muito lógica aqui, né? Deus faz as coisas de forma bem, bem interessante aqui para vinda e para o homem, né? Para o exercício aqui do homem. Macho e fêmea, isso aqui é muito interessante, é uma linguagem bíblica. Meus irmãos, o mundo está sendo convulsionado por causa da sexualidade do homem. Né? Os maiores rachas, brigas, ideologias têm a ver, muitas das vezes, porque o macho não quer ser mais macho e a fêmea não quer ser mais fêmea. É incrível isso, né? Como o pecado consegue ir lá e bagunçar e distorcer as coisas. É bíblico, hein? Independente do que o mundo pense, independente das teorias, independente da psicologia, de filosofia, de socialismo, de sociologia, desculpa, independente dessas monte de teoria tranqueira, a gente vai finalizar a nossa existência. Quando nós vivemos aqui, a igreja deve propagar a estrutura que Deus fez para a sua criação. Deus fez as coisas, ele quer uma estrutura para essas coisas. A estrutura que ele estabeleceu em relação à sexualidade humana, em relação à raça humana, é existir homem e mulher. Homem sendo homem, mulher sendo mulher. Duas únicas categorias, duas únicas possibilidades: o homem ou a mulher, o macho e a fêmea. Tá certo? Isso é bíblico, isso é bem estruturado. E qualquer ataque contra isso, na verdade, você está atacando a estrutura que Deus fez. Deus é que fez assim. Não é uma invenção humana. Hoje, os estudiosos, os teóricos, tem uma estudiosa chamada Judith Butler, uma americana muito famosa. Então, ela se debruçou quase a vida inteira para trabalhar uma teoria de que essa sexualidade humana ela é deslocada do sexo biológico, e essa sexualidade, essa coisa que eles chamam de binário, né? Ele é uma construção da sociedade. Então, foi a sociedade que convencionou uma pessoa que nasce com uma genitália masculina, foi a sociedade que convencionou. Isso é homem. E você, por uma convenção da sociedade, você deve se comportar assim, assim, assado. E quando nasce uma mulher, com a genitália, com as coisas, né, de mulher, foi uma convenção social que decidiu que isso ia ser chamado mulher e, portanto, ela tem um papel delimitado. E como convenção social, a gente percebe que isso não foi muito bom, porque trouxe malefícios às pessoas que queriam, né, se ver e se utilizar de outra maneira diferente.
do seu corpo, da sua percepção, da sua sexualidade. E por ser uma convenção humana, está sujeita a erro, foi a conclusão é que foi uma construção equivocada que aprisionou as pessoas e trouxe opressão para elas. Então, da mesma maneira que foi uma construção social lá atrás, a gente pode fazer uma outra reconstrução. O homem teria, então, autonomia para fazer essas construções, essas definições. E essa ressignificação de papel, na verdade, é uma destruição de papéis. É isso que é proposto. Não tem papel, então. Não tem uma estrutura que deve ser correspondida só porque você nasceu com esse físico. Então, é uma teoria, meus irmãos, presta atenção, não sei se vocês viram os detalhes, a envergadura, que se você não tem Deus, se você não acredita no Senhor, se você não está baseado na cosmovisão cristã, de fato, não tem alternativa. É isso mesmo. A explicação natural seria essa. Por isso que é tão atrativo e cresce tanto, porque as pessoas sem Deus, elas não têm outra explicação. Uma pessoa que não tem Deus não vai falar que Deus é que fez macho e fêmea. Não tem lógica, é contrassenso, de fato. É coerente com as pessoas que estão no mundo. É coerente com o pensamento secular. Por isso que ele é abraçado e é aceito. Vocês estão entendendo a complexidade disso? É uma teoria bonita. Cristãos leem isso e, às vezes, por falta de discernimento, embarcam nisso, porque é bem formulado, é bem arquitetado, é bem produzido. Mas é uma afronta à fé cristã. É uma afronta fundamental a Deus e à criação de Deus. E como Deus criou e quis que as coisas funcionassem. Simples assim. Como é que você combate isso? Vai ser com um monte de ciência? Eu acredito que a parte fundamental é com um monte de Bíblia. Se a pessoa não aceitar, deixa ela vai continuar tendo essa sua visão secular. Se o Espírito Santo abrir sua mente, se for da vontade do Senhor, ela vai abrir o seu entendimento e a palavra de Deus vai lhe tocar e ela vai entender a autoridade de Deus e a criação de Deus e depois ela vai enxergar as coisas com a perspectiva de Deus, ela vai conseguir entender o porquê de muitas coisas. Tá certo? Mas é delicado o bombardeio anticristão. Não é isso? Então a Bíblia fala desde Gênesis, Deus criou macho e fêmea. Ponto aqui, ó, Gênesis 1, 27. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E o resto da Bíblia inteira ele está falando, é macho e fêmea, é homem e mulher, relacionamento é homem e mulher. Levítico 19 fala da abominação de homem com mulher homem com animal, não é só homem com homem e mulher com mulher, tá bom? Homem com animal, a agora esqueci o nome, zoofilia, sei lá. E uma série de relações ilícitas, Levítico 19, mas não para no Levítico 19, só no Antigo Testamento, porque muitas pessoas criticam, isso é só do Antigo Testamento. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios 6, ou 2 Coríntios, ele fala sobre também aqueles que não herdarão o reino dos céus, os efeminados, os sodomitas, que está falando dos que praticam essa sexualidade deturpada, e assim sucessivamente. Certo? Então é muito importante. Na criação a gente já define muitas coisas que hoje são debates polêmicos, que está arrebentando o mundo, que está entrando dentro da igreja, está fazendo arruaças dentro da igreja. Tá certo? Por isso que eu estou também me detendo um pouco aqui, porque isso eu acredito que é importante, a igreja ser estruturada e trabalhar até para o seu discurso para o outro, não é só também para você saber, eu sei, mas para você ensinar também o outro, tá bom? Então, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, tá certo? A alma é imortal. Uma vez criado, você é imortal. Sua alma permanecerá. Há uma teoria entre os adventistas, se eu não me engano, entre os testemunhos de Jeová, de que a alma, o homem será aniquilado em algum momento e a alma deixará de existir.
É o chamado aniquilacionismo. Tá certo? Então, isso é um ponto delicado e problemático, e não é uma doutrina ortodoxa cristã, porque nós vemos o homem após a morte, ou estando com Deus eternamente, ou sendo julgado e lançado no inferno eternamente. Tem textos bíblicos que falam sobre essa eternidade que principalmente no inferno também, que essa parte é mais, essa destruição é mais para quem não tem de fato Deus, né? Quem tem o Senhor, Jesus, a salvação, vai ser aperfeiçoado, vai ser glorificado e sim, vai passar a eternidade. E quem não tem o Senhor, para eles seria destruído, pulverizados e Zé Fini, acabou de qualquer lembrança. Mas a Bíblia diz, e a gente tem uma parte, um ensino bem característico de que as pessoas vão ser lançadas no inferno e lá o fogo arderá eternamente. O fogo não se apaga, para o fogo eterno. Tá certo? Para o fogo eterno, para o lago de fogo e enxofre. Apocalipse, se olhar no final da Bíblia, você tem o lago de fogo e enxofre. E você não tem um final para ele. Você vê depois o povo de Deus, novos céus, nova terra, a restauração, mas o lago de fogo e enxofre tá lá, ele tá em algum lugar, entendeu? Então é como se fosse um lixeiro cósmico, espacial. Olha só a visão, né? Um lixeirozinho lá no canto, mas vai existir o lago de fogo e enxofre e as vidas sendo atormentadas pela eternidade. Há outra coisa interessante, meus irmãos, outra coisa interessante, que as pessoas tentam amenizar, às vezes, o inferno e o sofrimento, não é isso? Dizendo eufemisticamente assim, que o inferno é somente a ausência da presença de Deus. Isso também é uma teoria não tão bíblica, tá bom? O inferno não é só a ausência da presença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Inclusive lá no inferno. A presença de Deus vai estar lá no inferno. Só que a presença de Deus vai ser uma presença de juízo. Quem vai dar? Quem é que faz o fogo, meus irmãos? Que a Bíblia diz, arderá em fogo eterno. Quem é? O diabo que está fazendo fogueira lá e botando para queimar? Ele é que vai aterrorizar? Não, eles são coiguais, o inimigo, o diabo, o Satanás, os demônios, as pessoas que caem lá. Não tem hierarquia no inferno. Todos são condenados e todos são réus de julgamento igualmente. Quem é que reina e governa também, até no inferno, meus irmãos? Deus é ativo até lá. É Ele que vai executar o seu juízo, a sua justiça. Não, as coisas não são independentes de Deus. Foi para um lugar que existe um julgamento, uma ira, mas não é ocasionada por Deus. Então quem que vai ocasionar isso? Não, mas Deus só colocou um lugar ruim e deixou para eles lá. Só transformar esse lugar ruim em lugar bom, então. Se fosse assim, tudo autônomo, né? Não é, meus irmãos, é Deus. Deus está lá presente. Então, às vezes, a gente quer amenizar as coisas que a Bíblia não quer amenizar. A Bíblia não está falando para a gente amenizar as coisas. A Bíblia está falando para o homem se converter. O inferno não deve ficar mais fresquinho, mais agradável, só porque a gente tem dó das pessoas. As pessoas têm que ver que é terrível mesmo, e elas têm que se converter, não é transformar o inferno melhor, é levar picolé para o inferno. Na verdade, é que as pessoas têm que se converter e sair dessa marmota, desse caminho de desgraça, não é isso? Tá bom? Então, só para comentar isso aqui, tá? Até um pouco, a gente sai um pouquinho aqui, mas acho que são coisas interessantes para a gente ir refletindo, né? O que mais aqui? Então, criou, não é isso? Com almas imortais e os adequou aqui, ó, perfeitamente a vida para Deus. Deus colocou os elementos, a sua imagem e semelhança em nós, a imagem de Deus, né? Isso feito segundo a imagem de Deus. Então, ele colocou, estruturou isso em nós para que a gente pudesse ter esse
contato, esse conhecimento, esse culto, essa vida com Deus. Se Deus não adequa o homem para isso, nós poderíamos ser como animais, um cachorro, um gato, papagaio. Esses animais não têm comunhão com Deus. Eles até louvam instintivamente, mas eles não têm comunhão, não têm relacionamento, não têm culto a Deus racional. Tá certo? Então foi Deus, é dádiva de Deus, ele nos adequar para a comunhão e vida com ele. Tá certo? Para a vida com Deus, não é isso? Então, para o que foram criados, né? Para o que foram criados. Por que nós somos criados? Para o que foram criados. Por que nós somos criados? Para viver para Deus, para glorificar a Deus. Tá certo? Tendo sido feito segundo a imagem de Deus, como eu falei, em conhecimento, retidão e verdadeira santidade. Aqui fala da criação original, tá falando de Adão e Eva, tá bom? Nós somos criados com conhecimento perfeito, com retidão, então tá falando de Adão e Eva, antes do pecado. Depois do pecado, ninguém nasce mais em retidão, nasce corrompido, tá bom? Então, conhecimento, retidão e verdadeira santidade. Também a verdadeira santidade em Adão e Eva, aqui, ó. O texto remete a Gênesis, ó, 1:26. Tá certo? Então tá falando de Adão e Eva. Foi criado o homem lá, o protótipo, a matriz, macho e fêmea, criado com conhecimento, com retidão, com santidade. E mais ainda, ó, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Tá certo? Isso é muito interessante. A lei de Deus foi implantada. A lei, vamos dizer assim, uma lei natural, já foi implantada no coração de Adão e Eva. Isso que depois precisou ser escrito, não matarás, não roubarás, nos 10 mandamentos e sintetizado, honra o teu Deus, amarás o teu Deus, não sei o quê. Todos esses mandamentos, essa lei moral geral, já estava implantada no coração de Adão e Eva. Por isso, a possibilidade de Deus já requeria algo deles, porque eles já tinham implantado esse senso, essa lei natural de que precisavam adorar a Deus, somente a Deus. Deus via na viração do dia conversar com eles. Após a queda, essa lei de Deus ainda permanece nos corações dos homens, apesar de deturpada por causa do pecado e mais silenciosa, mas ela existe no coração dos homens. O homem, de modo inato, João Calvino também defendia isso, os sensus divinatus, o senso do divino, o senso de Deus é natural ao homem. A criancinha que nasce, se não for sufocada, ela vai ter esse senso, né, de Deus, da existência de Deus, e quando ela chegar à razão, ela vai ter senso de muitas coisas, do certo e do errado. Matar, não precisa ninguém a ensinar ela. Ela vai ter o senso de que matar um ser humano é errado. A consciência dela vai latejar e vai gritar. Entendeu? Acerca de um assassinato. E assim sucessivamente. Então, a lei de Deus foi escrita no coração dos homens. Tá certo? Ali em Adão e Eva. E o interessante, coisa exclusiva de Adão, é que ele tinha o poder para cumpri-la. Porque ele não tinha natureza corrompida. Ele sentia uma liberdade que a gente não encontra hoje. Porque nós nascemos presos nossa carnalidade, na corrupção da carne. Mas Adão não tinha uma natureza pecaminosa, essa prisão que a gente já nasce nela. Tá certo? Uma ilustração da nossa prisão. A gente se acha livre, mas como é que é a nossa liberdade? É a nossa liberdade para agir conforme a nossa natureza. É a liberdade que um pássaro tem para voar e não para mergulhar, por exemplo. De modo geral, né? O pássaro não foi feito para viver como peixe.
Então eu posso dizer que o pássaro é livre? Ele é livre na sua natureza. Mas você não pode falar, pássaro, mergulhe e viva como peixe. Ele não vai fazer isso. Então ele não é livre para fazer isso. Ele tem um bloqueio, tem uma limitação. Entendeu? Tente alimentar, nutrir e criar um leão à base de alface. Ele vai morrer de fome, ele não vai comer. Ele vai morrer de fome. Ele é livre, mas é livre para agir conforme a natureza dele. Então o leão não vai comer alface. Você pode colocar e ele vai morrer de fome. Pegue um coelho, algum bicho que é vegetariano, né? Vegetariano não, herbívoro, né? Para animais, o termo é herbívoro, né? Pegue um animal herbívoro e alimente ele com plantas. Beleza, sem problema nenhum. Tá certo? Agora tente criar um leão. Então, depois da queda, essa é uma ilustração boa. Depois da queda, nós temos uma livre agência e a que a gente chama, o que a gente considera liberdade. Mas essa nossa liberdade é condicionada à nossa natureza. Eu não posso voar e isso nas coisas materiais, mas eu também, moralmente, eu também não vou corresponder com aquilo que está fora da minha natureza, pecaminosa. Então, quem nasce no pecado é pecador. A menos que Deus, então, mude a natureza. Por isso, a necessidade do novo nascimento, meus irmãos. Porque não adianta você pegar um porco e dar um banho e você querer criá-lo dentro de casa, como um poodle. Porque quando você soltar ele vai voltar para o chiqueiro, ele vai voltar para a lama. Se você não mudar a natureza, não são coisas externas que vai mudar e surtir efeito. Certo? Então a gente está falando de Adão com um tipo de natureza. Depois de Adão e da queda, o homem com outra natureza. Aí, depois de Adão, com essa natureza corrompida, incondicionalmente impossível obedecer à lei de Deus sem a mudança da natureza feita por Deus em nós. Em Adão, havia ainda essa possibilidade, esse poder para cumprir. Mas mesmo assim, de forma difícil de entender, mesmo assim ele não tinha liberdade absoluta. Ninguém tem, só Deus. Mesmo assim, Adão, tendo o poder para cumprir a lei de Deus, mesmo assim ele estava diante do decreto de Deus e ele caiu em transgressão. E aí a responsabilidade é de Adão também, porque ele estava em condições de obedecer. Não é isso? Mas a criação tem a possibilidade, como eu comentei, né? É criação? É um ser abaixo de Deus? Ele está sujeito à mudança, sujeito à imperfeição. Não tem como. É uma variável que não dá para... Se criou, tem que ser uma coisa abaixo de Deus. Se é uma coisa abaixo de Deus, é mutável, sujeito à corrupção, à transgressão e etc. E, portanto, como é sujeito, um dia vai acontecer. Se um dia vai acontecer, por que não acontecer logo e debaixo de uma estrutura adequada para se trabalhar com isso? Tá certo? Então, essas são algumas características acerca aí da criação e um pouquinho aqui do homem, da criação de Adão, Eva, do homem e suas características. Tá bom? Só terminar aqui, então, só 3 artigos, então vamos terminar logo esse. Nosso tempo já está quase esgotando, mas vamos terminar esse aqui. Além dessa lei escrita em seus corações, eles receberam a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, de forma que, enquanto eles obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Enquanto, né, a gente não sabe adequadamente esse tempo, mas enquanto foram obedientes, né? Além dessa lei, então tem, além dessa lei, vamos dizer assim, lei natural, lei moral de Deus. Olha que interessante, além dessa lei, por que Deus fez outra lei? Porque ele quis, eles receberam outra lei, outra ordem. Essa outra ordem aqui a gente chama de uma lei positiva, lei de mandamentos. Tá certo?
Mandamentos circunstanciais. Enquanto isso aqui é uma lei eterna, tá certo? Deixa eu ver aqui onde é que eu coloco um texto aqui. Essa aqui é uma lei eterna, essa aqui é uma lei de mandamentos, uma lei ocasional. Ninguém hoje está recebendo essa ordem para não comer a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Espera aí, deixa eu ver onde é que eu faço um texto. Aqui, ó. Então, essa aqui é... Ah, não, cadê? Ah, não tem para eu escrever um texto aqui. Vou ver como um comentário aqui. Ah, não, comentário não, vai ficar ruim. Não, deixa quieto, vocês estão entendendo, né? Deu certo, deixa então. Então, essa lei é uma lei, não é isso? Uma lei moral de Deus, é uma lei natural, ela existe. Ah, eu escrevi, saiu, foi aqui. Aqui, ó. Tomei. Lei oral. Cadê? Oxi. Não escrevi mais, não? Aqui. Lei moral. Certo? Essa aqui é uma lei moral, é uma lei eterna, essa lei que está nos corações e depois Deus também ainda colocou a sua resumo nos 10 mandamentos, tá certo? E agora aqui a gente tem, peraí que eu estou apanhando aqui desses comandos aqui. E aqui a gente tem uma lei de mandamentos, uma lei positiva, tá bom? Então Deus coloca os mandamentos ali também, tá? Tem já a lei no coração, mas aí Deus fala assim, olha, vocês façam isso especificamente, para esse contexto, para essa circunstância. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá certo? Essas leis existiram em Israel, tá certo? Além da lei moral, que depois foi escrita também, tiveram leis de mandamentos, leis positivas, não é isso? Acerca de coisas específicas da nação. Muitas dessas, essa lei aqui, ela pode ser extinguida, tá bom? Essa aqui foi extinta. Foi feita para Adão e Eva, e depois disso, acabou. Opa, peraí. Depois disso, acabou aqui, ó. Aqui, ó. Depois disso, acabou. Algumas leis para Israel, algumas leis positivas para Israel. Não coma carne de porco. É consenso na ortodoxia cristã que essa é uma lei também positiva para um momento e que ela não perdura. Tá certo? Que ela foi abolida, ela cumpriu o seu propósito e foi extinta, portanto. Mas a lei moral de Deus, essa lei é eterna, tá bom? Lei moral, ela é eterna. Tá bom? Não matarás, não furtarás, não honra o Senhor teu Deus. Isso aí é eterno. A gente respeita, né? Não cobiçarás, honra pai e mãe, isso aí é eterno. É eterno, não é isso? Então, ela não vai se findar essa situação. Tá certo? Então, essa distinção aqui interessante também entre lei moral, lei moral, lei natural também, pode ser chamada de lei natural, e a lei de mandamentos, uma lei positiva, uma lei circunstancial. A igreja tem lei moral? Tem, os 10 mandamentos servem para a igreja do mesmo jeito ainda. A igreja tem leis circunstanciais positivas? Tem. Batismo, a ceia, entendeu? A ceia do Senhor foi feita exclusivamente para a igreja, ela foi pego uma adaptação da Páscoa, né? Isso, Jesus, na Páscoa, ele faz um ressignificado e traça uma lei positiva para a igreja. Tá certo? Vamos avançar aqui, então. Então, essa lei, Deus deu para Adão e Eva de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma lei específica, uma ordem. Nota que Deus ordena, ele é Deus, tá? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. De forma que, enquanto eles obedeceram a este preceito, foram felizes. Olha que coisa bela aqui, poética, né, da confissão aqui agora. Enquanto eles obedeceram a Deus, a esse preceito, eles foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio das criaturas.
tudo perfeito. Quando desobedece, quebra tudo. O estado pré-queda, antes da queda, foi feliz e em comunhão com Deus. É para nossa reflexão e finalização aqui. A felicidade verdadeira é a comunhão com Deus, meus irmãos. Felicidade verdadeira foi quando o homem estava obedecendo. Quando o homem para de obedecer, desgraças, tá bom? Então eles foram felizes enquanto obedeceram ao Senhor, a lei moral, a lei positiva, os mandamentos de Deus. Quando desobedecem, entrou então a balbúrdia, a queda, a sofrimento, o pecado, a bagunça, a desestrutura, e o resto das mazelas que a gente conhece. Então, para reflexão, a felicidade verdadeira é a comunhão com Deus. Não esqueçam disso, meus irmãos. A felicidade verdadeira é a comunhão com Deus. Deus nos abençoe, tá certo? Até a próxima aula. Eu vou parar a gravação, mas vocês fiquem aí, tá? Até a próxima aula. Valeu.